Vamos ao nosso tema de hoje, o toque de Jesus. Eu vou ler um texto bíblico, texto longo, começa em Lucas capítulo 5, versículo 12, e nós vamos até o 26, se você está com sua Bíblia, eu vou ler pela Nova Versão Internacional, se você quiser pode acompanhar nas telas conosco também. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 26, o texto diz assim: Entrando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiserdes, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus, e todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia! Que palavra! Que palavra! Pedro havia deixado tudo para seguir Jesus. Estudamos aqui já no domingo passado aquele chamamento de Pedro, quando fez aquela grande pesca. Mas pense, através agora dos olhos de um pescador, ou da vida de um pescador, o que é essa atitude que Pedro tomou. Deixar tudo seria deixar a segurança que ele tinha. Deixar tudo seria deixar aquela riqueza com certeza que ele tinha, o seu lucro, o seu ganho,
Deixar tudo seria também mudar completamente a sua rotina, o seu dia. Nós estamos falando de uma reviravolta e tanta na vida desse homem, saindo de um lugar de certeza para um lugar, entre aspas, de incerteza, porque ele estava seguindo um mestre, que ele ainda conhecia pouco. Mas esse pouco que ele conhecia, já tinha o impactado muito. Conforme já vimos, a primeira experiência de Pedro com Jesus foi aquela que o irmão dele o leva até Jesus, André, e antes disso disse para Pedro: nós achamos o Messias. E no primeiro encontro de Pedro com Jesus, Jesus olha fixo nele e diz: você vai ser chamado Pedro. O nome dele é Simão. Você vai ser chamado Rocha. Talvez aquilo ficou na mente de Pedro por um bom tempo, e aí a fama de Jesus começa a surgir. Jesus faz milagres na Judeia, faz milagres na Galileia, principalmente já na região ali ao redor do Lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, onde Jesus faz milagres em Cafarnaum, depois ele vai para Nazaré, depois volta em Cafarnaum, e aí aquela multidão na praia, é aquela história que você conhece. Na verdade, antes disso, Jesus vai numa sinagoga, e pregando na sinagoga, tem uma pessoa lá endemoniada, e Jesus repreende aquele demônio em público, o demônio deixa o homem, todo mundo fica abismado de ver. Além do mais, o ensino dele era diferente de qualquer outra coisa. Pedro está fascinado. Leva Jesus para almoçar na casa dele, e Jesus ainda cura a sogra do Pedro. Essas situações todas que Pedro vinha passando, marcando a sua vida, quando tem aquela pesca miraculosa, aí ele se lança em terra, fala para Jesus: fica longe de mim, eu sou um homem pecador. Mas Jesus não se afasta de pecadores, não é? Ele se aproxima, e ele vai e fala com Pedro: eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro deixou tudo e seguiu Jesus, e aqui agora eles estão caminhando em vários lugares. Eles vão para algum vilarejo, alguma cidade, o texto aqui não nos fala onde. As cidades da Galileia são cidades muito pequenas. Galileia é a periferia da periferia do Império Romano. Lugar pobre, entenda-se, as ruas são vielas, lugares apertados, vilarejos. E Jesus está passando por um destes lugares, quando daqui a pouco, lembra-se bem, havia uma multidão seguindo Jesus. Portanto, uma multidão se comprimindo no meio daquelas ruas apertadas, todo mundo querendo um tempo com Jesus, tocar em Jesus, ver algum outro milagre, curiosos, outros apenas querendo ver que hora que ele vai parar para ensinar mais alguma coisa, porque o ensino dele é fantástico. E aquelas pessoas caminhavam talvez quilômetros somente para ver esse tal Jesus, quando daqui a pouco, dentro daquelas ruas apertadas mesmo, todo mundo começa a sair da frente, e alguma coisa estava acontecendo. Surge um leproso. E o leproso, ele não poderia ser tocado. O leproso era alguém que tinha que inclusive anunciar quando ele vinha: leproso, impuro, leproso. E as pessoas sairiam da frente. Não era a lepra somente o problema. Nós estamos falando de uma sociedade completamente religiosa. E para eles, aquela lepra externava o seu pecado, e aquilo contaminava as pessoas. Quem tocasse num leproso ficaria também contaminado, ou seja, tinha que ser expulso da sociedade, no sentido de isolado da sociedade. Qualquer mancha na pele era pensado naquele tempo como lepra. Não se tinha os conhecimentos que temos hoje da medicina. Portanto, se alguém tinha alguma mancha na pele, ele era afastado da sociedade, ficava isolado de todo mundo e deixaria ele passar algum tempo. Se as manchas saíssem, talvez uma intoxicação ou algo parecido, esse homem se apresentaria ao sacerdote e somente o sacerdote poderia liberá-lo novamente para conviver socialmente. Mas aqui nós estamos diante de um leproso. Aquele homem com talvez feridas aparecendo, partes do seu corpo já comidos pela lepra. Este homem tinha de se manter distante de todo mundo, e seria interessante você imaginar a cena agora pelos olhos do leproso.
ele se sentia um nojento para a sociedade. Ele se sentia um lixo. Era assim que ele se sentia. A sociedade o fazia se sentir dessa maneira. Ninguém poderia tocar nele. Você consegue imaginar dias da sua vida sem receber um toque, um abraço, um aperto de mão, um carinho, um afago? Ok, anos de sua vida, você consegue imaginar isso? Então esse homem, talvez, eu até acredito que talvez já tenha até desejado morrer, porque viver daquela maneira era horrível. Esse homem então fica sabendo que um tal de Jesus de Nazaré está agora fazendo milagres, pessoas sendo curadas. Então ele se dirige, ele sabe, ele está passando aqui no vilarejo, eu vou falar com ele. Ele então sai de lá de onde ele estava, não sei onde, talvez uma caverna ou alguma coisa, ou alguma cabana distante de todo mundo, vai e começa a dizer: leproso, leproso, e todo mundo se afastando, se afastando. Quando ele chega diante de Jesus, ele se joga na terra. A uma certa distância, claro, porque assim tinha que ordená-lo, assim era a ordem para ele fazer. Então ele, à distância, se joga na terra. Talvez naquele momento, aquele movimento, mas um silêncio sepulcral. O que vai acontecer agora? E ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Para a cena. Vamos para Pedro. Pedro está aprendendo com Jesus. Tem muita coisa que Jesus ensinou sem falar nada. E essa é uma das cenas. No livro de Atos começa falando sobre Jesus assim, das coisas que ele fez e ensinou. Então tem muita coisa que Jesus fez primeiro e ensinou depois. E algumas coisas que fazendo ele já ensinou algo. Esta é uma delas. Porque nesse momento ficou aquele impasse. O que Jesus vai fazer? Qualquer outro mestre da lei, qualquer outro rabino, Jesus também era um rabino, qualquer outro rabino teria nesse momento falado: longe daqui, impuro, Deus te castigou dessa maneira. Seria esse o pensamento dessas pessoas. Um rabino nunca tocaria num leproso, porque se ele tocasse no leproso, ele estaria contaminado. Aí ele teria que ser afastado da sociedade por um tempo, até provar que ele não pegou a lepra, ser examinado pelo sacerdote, e aí então ele poderia voltar a ensinar e voltar a participar de tudo. Mas por isso ele não chegaria perto de um leproso. O homem está ali no chão, diante de Jesus. Pedro ali com os olhos em Jesus, imaginando o que é que Jesus vai fazer agora, como é que ele vai fazer. Talvez até Pedro esperasse que Jesus curasse o homem, mas à distância. Jesus se aproxima, porque o texto diz que Jesus toca no homem. O homem estava com o rosto em terra. É a forma mais alta de humilhação que você imagina alguém fazendo. Quando a Bíblia muitas vezes diz se prostrou, não é abaixou, é se jogar na terra, rosto em terra. E esse homem, que tinha anos de sua vida sem receber um toque sequer, sente algo quente aqui nele. Uma mão o toca. Há muito tempo ele não sabia o que era isso. Um carinho, um afago, alguém que o valorizava. Jesus o toca. O texto fala imediatamente. Aquele homem, ao ser tocado, primeiro que eu já imagino que ele já deveria estar chorando, pedindo isso para Jesus, mas nesse momento, sendo tocado, o homem deve ter caído em lágrimas. E ainda chorando, começa a olhar e sentindo talvez um calor no corpo. Quem sabe sua pele queimando, algo parecido, alguma sensação deveria ser.
Porque uma das coisas que acontece é que as manchas todas vão sumindo do corpo dele, e não só as manchas, partes do seu corpo que já estavam corroídas pela lepra, começam a ser restauradas, talvez partes da mão que nem ele conseguiria segurar mais direito um objeto, começa a ser restaurado ali, e na frente de todo mundo, e quem sabe todo mundo também ao mesmo tempo, uau, o que é que está acontecendo aqui? E este homem vendo tudo aquilo acontecer diante dele, talvez ele não saiba nem o que dizer ali diante de Jesus. Jesus então chega para esse homem, que aqui é a minha imaginação, porque um homem que estava daquele jeito, não poderia ser tocado, Jesus tocou, o homem não é mais leproso, e está ali completo e bem e tudo mais, eu acredito que deve ter ganho um abraço naquela hora. Jesus diz algo para ele: não conte nada a ninguém. Parêntese. Tem uma coisa que eu vou chegar no céu um dia, eu vou perguntar para Jesus, como é que ele fez isso? Como é que ele curou um mudo e falou para o mudo, não conte nada a ninguém? Essa eu não entendo. Mas aqui dá para entender o porquê. O motivo aqui é que ele queria o seguinte: não é hora de você ir contar para as pessoas o que aconteceu com você. Não. Você vai até o sacerdote e se mostre ao sacerdote, porque agora faltava mais uma etapa na vida desse homem. A primeira etapa da vida desse homem é que ninguém o tocava, ele se sentia expulso da sociedade, Jesus o acolhe. A segunda etapa é que, depois de ter sido, vamos dizer assim, curado na alma, esse homem também é curado no corpo e restaurado a sua saúde física. Essa é uma segunda etapa, mas tem uma terceira etapa. Jesus manda ele ao sacerdote para devolver ao homem a vida pública, de papel passado. Ou seja, com um testemunho incontestável, que o sacerdote iria checar, iria dizer: este homem está livre para voltar a se socializar com todas as pessoas, pode retornar à sua família, retornar à sua casa, rever os seus amigos, pode voltar ao trabalho. Jesus deu dignidade para um homem. É isso que Jesus faz quando ele toca em alguém. Jesus não evita pessoas, é a lição que a gente aprende dessa história. Quem são os leprosos na nossa sociedade hoje? Tem pessoas que até muitos crentes evitam. Evitam prostitutas, evitam muitas vezes homossexuais, evitam muitas vezes pessoas de outras religiões, principalmente com características afro. Talvez nós, os evangélicos, sejamos talvez um dos povos mais preconceituosos que nós conhecemos na nossa nação. Mas Jesus não era assim. Muitos também evitam os moradores de rua. São párias da sociedade. Não vou abrir a janela do meu carro. Tenho medo. Talvez seja ele que tenha medo de você. Muitos de nós evitamos pessoas, porque elas trazem problemas. Evitamos pessoas com doenças mentais, pessoas que estão passando crises de ansiedade, crises psicológicas, e você evita a pessoa, porque você fala: não, essa pessoa ela é muito cheia de problema, e você fala uma vez, vai ter que falar duas, vai ter que falar três. Tem gente, por exemplo, evitam os velhos. Não tem paciência com os velhos. Mas Jesus não evita pessoas. Mais do que a cura, Jesus restaurou a dignidade para aquele homem. Pedro não fala nada. O texto não fala nada, aliás, acerca do Pedro. Mas ele está ali. Ele está ali. É que agora ele está no momento dele aprender. E esse aprendizado está mudando alguns conceitos e algumas coisas dentro dele. Ele aprende que, ao se aproximar de gente excluída da sociedade, você não fica impuro, você leva a pureza de Jesus para aquela pessoa. As notícias se espalharam. Gente de toda parte começa a vir para seguir a Jesus, porque quanto mais Jesus fazia, mais gente vinha.
E daqui a pouco a cidade inteira quer como que arrancar alguma coisa dele. Ou é cura, ou é atenção, ou é palavra, é ensino. E se Jesus continuasse dessa maneira, Jesus seria engolido pela agenda daquela multidão. Lembra no texto? Mas Jesus se retirava para os lugares solitários e orava. A expressão lugares solitários significa lugar sem ninguém. Você percebe como Jesus cuidava da saúde mental dele? Você percebe como Jesus cuidava da saúde emocional dele? Você percebe como Jesus cuidava também da comunhão espiritual dele com o Pai Celestial? Se Jesus, sendo Jesus, precisava separar um tempo para oração, você não acha que eu e você precisamos melhorar um pouquinho isso? Quanto maior a demanda, mais Jesus ora. Se você não separar um tempo para você orar, a sua agenda vai começar a ser o seu Senhor. E aí tem algo que nós paulistanos precisamos aprender. Agenda cheia não é sinônimo de sucesso. Querido irmão e querida irmã paulistana, que anda crescendo, e você também, que é de alguma outra cidade, principalmente capitais do nosso país, vocês estão fazendo isso, achando que uma agenda muito cheia, não, hoje eu tenho que falar com fulano, e tem gente que se sente o máximo falando em 2 celulares ao mesmo tempo. Meu Deus, você é maluco, é isso que você é. Você está estragando a tua mente, a tua vida. O ruim é que nós paulistanos achamos que isso é bonito. A gente vê o cara acabado, cansado, e fala, meu, você está cansado? E aí o outro ainda responde, né, com aquele sotaque bem paulistano, aí meu, sabe como é? Trabalhando muito, sabe? É muito mesmo, cara, tá difícil. Aí você vira ainda para o cara e fala, não, mas é isso aí, tem que lutar pelos seus alvos, né? Você tem que crescer, está lutando pelos seus... Você está matando o indivíduo. Precisamos ter uma vida mais regularizada, queridos. Precisamos aprender a dormir mais cedo. Precisamos controlar melhor o nosso sono. Comer nos horários corretos. De alguma maneira, separar desse agito todo. Se você é do tipo de pessoa que acha que tem que responder todas as mensagens quando as mensagens chegam para você, meu irmão, você não é URA. Você também não é banco 24 horas. Você precisa se desligar um pouco e ter descanso. O nosso mestre, sem falar nada, nos ensina isso. Os próprios discípulos viam isso. Jesus, sucesso, um monte de gente te procura. Jesus falou, eu vou me retirar para orar um pouco. Ele sabia que ele precisava disso. Sem um tempo sozinho, você vai ser engolido pela agenda dos outros e não vai ver a sua vida passar. Daqui a pouco você está velho, não percebeu que a vida passou, não brincou com os filhos, não construiu coisas para os seus sonhos, não fez os passeios que você queria ter feito, nunca plantou uma árvore, nunca cuidou de um jardim, nunca fez poesia, nunca escreveu música, nunca fez um texto, nunca deixou algo registrado em um livro. Suas memórias são um monte de fotos que você nunca olha. Está na hora da gente mudar. Meu querido, mude o seu estilo de vida enquanto você ainda tem vida para mudar. Para a sua própria saúde mental e emocional, você também precisa de um tempo sozinho. Mas vamos à razão do tempo sozinho aqui do texto. Você precisa de um tempo só para você se abrir com Deus. A nossa oração numa vigília, a nossa oração em público, a nossa oração até mesmo junto com a tua esposa, com o teu marido, com os seus filhos, não é a mesma que você faz sozinho. Porque quando a gente está sozinho, a gente não ora algumas coisas, a gente não fala algumas coisas que é, como eu diria, é por enfeite. Lembro-me de um irmão
que me contou uma coisa uma vez. Ele falou: eu fui começar o meu dia, e cheguei assim e comecei. Ele lembra até da cena. Ele falou, ele estava sozinho na sua casa. Ele falou, estava andando em casa. Senhor, louvado seja o Senhor, eu me alegro nesse dia. Ele parou, falou, esquece. Voltou, falou, Senhor, não estou alegre coisa nenhuma, o Senhor sabe que eu estou chateado pra caramba. Aí ele abriu o coração para Deus. Você nota que as nossas orações precisam ser mais claras com o nosso Pai Celestial. Jesus mesmo falou, entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Segundo momento, e a segunda cena que nós vemos nesse texto, é que, alguns dias depois, não sabemos quanto aqui, o texto não mostra isso, aparece Jesus numa outra cena, numa casa lotada. Aqui sou eu sugerir que essa casa seja a casa de Pedro. Motivo, Jesus já tinha ficado hospedado na casa de Pedro. Quando ele cura a sogra de Pedro e depois conta que de madrugada ele sai para orar, quer dizer, foi lá que ele dormiu. Então me parece que era um lugar seguro que Jesus ficava. Supondo então que seja a casa de Pedro, vamos imaginar a cena. A casa está lotada. Jesus está lá dentro da casa e um monte de gente espreitando por tudo quanto é canto. Cada canto da casa tinha uma cabeça aparecendo. É gente pela janela, é gente no quintal, é gente encostada na porta. E eu fico imaginando nessa bagunça toda, eu imagino uma personagem que está lá, mas não aparece na cena, nem é narrado o nome dela, nem nada. A mulher do Pedro. Aliás, como você sabe que Pedro era casado? Jesus curou a sogra dele. Como é que ele curou a sogra? Ele tem mulher. Mas não só por isso. O próprio Paulo cita até mesmo, mais adiante, que Pedro, já na era apostólica, né, viajava juntamente com a sua esposa. Então, a esposa de Pedro está lá, talvez tentando arrumar a casa, e sabe como que é? Recebendo um monte de gente, aquela bagunça toda, é gente pedindo água, é gente querendo entrar, é gente querendo um cantinho, é gente falando, me dá um jeito de eu entrar, eu preciso entrar, sabe? Ela estava ali. E de vez em quando, talvez até trocando aquele olhar para Pedro, dizendo assim, depois a gente conversa. Porque o que aconteceu não era só isso, havia alguns convidados ali, que eram pessoas ilustres. O texto fala acerca de mestres da lei e fariseus, vindo da Galileia, vindo da Judeia e vindo de Jerusalém. Isso significa muito, porque primeiro, dentro daquela sociedade, as pessoas mais respeitadas eram os rabinos, os mestres da lei. Como se isso não bastasse, a grande sede seria em Jerusalém. Em Jerusalém existia a alta cúpula deles, chamado Sinédrio. Provavelmente alguns desses homens eram homens do Sinédrio, que vieram de Jerusalém para ver Jesus ensinar. Só que não era bem para assistir e ver Jesus, era para julgar. Eles vieram para analisar. Eles vieram para criticar, para encontrar algum erro, e para dizer, herege, é isso que eles vieram. Muitos deles morrendo de dor de cotovelo, porque Jesus, sendo um rabino lá da Galileia, lá de Nazaré, estava juntando multidões ao redor deles, e esses homens mesmo não tinham multidões seguindo a eles, e eram muito mais estudados. Então, havia uma certa inveja e ciúme no ar. Só que esses homens, eles eram da elite. Certamente as suas roupas se destacavam, além do que, eram indumentárias religiosas, que qualquer um identificaria de longe, que ali era um rabino. Então, certamente esses homens entraram. Imagina a mulher do Pedro. Ela está lá na Galiléia, e na casa dela vai entrar um rabino lá do Sinédrio de Jerusalém. É assim, é um choque. Quem você está recebendo na sua casa? Nos dias de hoje seria talvez você
morar num vilarejo e vai receber dentro da sua casa um governador, alguém, talvez um grande artista, gente famosa, e você ali, o que eu faço, o que eu sirvo para essas pessoas? No meio daquela multidão toda, daqui a pouco aquele silêncio no ar, porque Jesus começa a ensinar. Antes ainda, deixa eu colocar algo. Os rabinos estavam ali por uma razão. Muitos tinham surgido nessa época se julgando Messias. Você vê isso lá no livro de Atos, depois que Pedro e João fazem um milagre, lá na porta do templo, e são questionados, e eles falam que eram seguidores de Jesus. Um dos sacerdotes diz assim: deixa eles, já surgiram outros aqui, com gente seguindo a eles, e cadê? Sumiu, essa turma some, é um movimento, o mestre deles já morreu, e acharam que com Jesus seria a mesma coisa. Então os rabinos estavam ali para julgar Jesus, para encontrar erro, para encontrar defeito, para criticar, não estavam de coração aberto, com sede de Deus, não. Eu até acho que havia um certo climão no ar, aquilo que todas as pessoas sabiam: esses homens estão aqui para julgar Jesus, se eles condenarem, Jesus vai ser pego, morto e tudo mais. Mas Jesus não estava nem aí. Ele começa a ensinar, e certamente a multidão toda parou, porque o ensino de Jesus era fantástico. A Bíblia mesmo fala, ele ensina como quem tem autoridade. Jesus está ensinando, e daqui a pouco um barulho no teto, conversa, gente andando, daqui a pouco o barulho aumenta, aí você olha, tem um buraco. Alguns homens subiram no telhado, porque eles tentaram entrar com um paralítico, para chegar até Jesus para ser curado, mas não conseguiram. E esses 4 amigos, estou supondo ser 4 aqui, doido, levaram esse homem para cima do telhado, talvez tentando chegar na casa, não conseguiram, foram para a casa do vizinho, subiram pela casa do vizinho até chegar no telhado, chegou lá, a gente abre o telhado e bota o homem lá dentro. Acho que todos nós amaríamos ter amigo doido que nem esse. Quando você tiver um amigo que faz loucura assim para você, de fato você tem amigo. E então esses amigos desse indivíduo que a gente não sabe o nome, desse paralítico, o leva até Jesus. E aqui a cena não deixa de ser dramática, porque abre-se um telhado, cai poeira, o povo se afasta, daqui a pouco com cordas ou sei lá o que, começam a descer uma maca, talvez as pessoas aqui perto vieram, ajudaram, tem um homem doente ali, tem um homem paralítico ali, e o homem fica ali diante de Jesus. E se você olhar agora da perspectiva daquele homem, esse homem estava, primeiro, com medo, cara, vão me derrubar daqui. Segundo, esse homem estava com esperança. Gente, eu estou diante de Jesus, que eu soube que ele já curou muita gente, mas ao mesmo tempo morrendo de vergonha, que agora ele era o centro de toda a atenção. Aquela mistura de sentimentos na vida daquele homem. Tem mais um detalhe, pelo que a gente sabe já o que aconteceu depois, que Jesus fala de perdão dos pecados para ele, talvez tem mais um fator aqui. Talvez esse homem achasse que ele não merecia aquilo. Porque a primeira coisa que Jesus fala para ele é sobre perdão dos pecados. Talvez ele carregava uma culpa dentro dele. Aquela culpa, talvez de algum pecado, alguma coisa que ele fez anterior, quem sabe, à sua paralisia, e de repente fala: não, essa paralisia é Deus me castigando. Eu mereço isso. Eu vou estar aqui diante do mestre, mas o mestre vai me condenar também. Eu não sei o que esse homem pensou, que eu estou conjecturando. Mais uma vez, Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, eu acho que Pedro, nessa hora dele falar, agora ele fala: levanta, anda. E Jesus não faz isso. Jesus chega até esse homem e fala: homem, perdoados estão os teus pecados. Mais uma vez eu imagino a cena. Eu acho impossível esse homem não ter caído em pranto. Aquilo que machucava ele por dentro,
talvez machucasse mais o fato dos pecados do que dele não andar. Talvez aquela culpa de dizer eu não mereço, estava lá dentro. Jesus disse, você está perdoado. Imediatamente, eu acredito, deve ter tido burburinho ali entre os fariseus, tipo, o que é isso? É interessante que o texto fala que eles estavam pensando, quem é esse homem para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Eu te pergunto, como é que Lucas sabia que esses homens estavam pensando isso? Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, que acontece tempos depois que Jesus já subiu ao céu, surgiu a igreja, desceu o Espírito Santo e tudo mais, há um texto que fala assim, que muitos fariseus, saduceus, muitos dos sacerdotes abraçavam a fé. Talvez algum deles que estava ali nesse dia de coração duro, nesse dia fechado com tudo, mas acabaram se convertendo lá adiante. Talvez essa narrativa chegou até Lucas para ele narrar tudo isso, para entender o porquê que Jesus disse o seguinte: o que vocês acham mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Talvez aquele silêncio de novo. A multidão, olhos arregalados. E Jesus então fala, para que vocês saibam, que o Filho do Homem, essa expressão vem lá do livro de Daniel, se referindo ao Messias, que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Virando-se para o paralítico, ele diz, a ti eu te digo, homem, levanta-te, anda, toma o teu leito e vai. E imediatamente o homem se levanta e anda, começa a sentir ali as suas pernas sendo fortalecidas. Eu até acredito nesse momento, porque Pedro depois faz um milagre também de um coxo, e no milagre de Pedro diz que ele pegou o homem pela mão e levantou. Onde que ele aprendeu isso? Vendo Jesus. Então muito provável que foi isso que Jesus fez. Levanta-te e anda. Pega o homem, levanta o homem fica em pé e eu estou curado, eu estou bem. E tem mais, pega aquela cama, aquele leito e levanta, como se fosse um troféu, e começa a passar no meio de todos. E a Bíblia diz, as pessoas falavam, hoje estamos vendo maravilhas aqui entre nós. Que cena maravilhosa! Que cena maravilhosa! Tudo isso acontecendo diante de todos, e o Pedro está vendo tudo isso. Ele já aprendeu que o Jesus que ele seguia não era agora somente um grande mestre, era alguém também que fazia outras coisas. Ele começa a perceber que ele está seguindo alguém que toca leprosos, que confronta religiosos, que perdoa pecados, que chega diante de alguém paralítico, a paralisia vai embora. Seguia Jesus, ele sabia, quando a gente segue Jesus, muda tudo ao redor da nossa vida. Quando a gente segue Jesus, muda a nossa agenda, muda nossos amigos, muda as situações da nossa casa, muda até o telhado. Mas quando segue Jesus, coisas diferentes acontecem na vida da gente. Por isso, meu irmão, hoje eu e você também precisamos desse toque de Jesus na nossa vida. Esse toque de Jesus tem que fazer diferença em nós. É impressionante também a fé daqueles amigos. Aqueles homens não aceitaram não como resposta. Vamos entrar com esse homem? Não, chega mais cedo, agora aqui já não dá. Não é? E esses homens não aceitaram não como resposta, buscaram outros caminhos, mas não desistiram. E essa história está aqui para nos ensinar que a culpa, o pecado, a vergonha, são coisas que nos paralisam, mas a fé, o amor de Jesus, a compaixão dele e o toque de Jesus pode mudar toda a história de uma pessoa. Agora, diante de tudo isso, os fariseus continuaram os mesmos. E aqui vem mais uma lição, para mim e para você. Irmãos, vamos ser bem honestos.
Tem tanta coisa errada acontecendo na igreja dos nossos dias, que faz a gente às vezes até duvidar de coisas genuínas. Tem gente hoje em dia que não acredita em mais nada, se sentir usados pela igreja, abusados pela igreja, sentem que seus líderes mentiram para eles, só queriam o dinheiro deles. Eu me lembro de um homem uma vez, tinha uma época que nós tínhamos um programa de rádio e estava entrevistando um homem que foi um cantor famoso, desses famosos no Brasil de uma música só, né? Mas esses, só como enriqueceu muito. E ele falando, eu era novo, enriqueci, fiquei famoso, cantava em um monte de lugares, mas torrei todo aquele dinheiro. Só que naquele tempo, comecei a ir na igreja e me bajulavam na igreja. Eu tinha um lugar especial para sentar. Eu era tratado diferente. Mas ele falou, mas por falta de sabedoria na minha vida, eu torrei meu dinheiro. Não tive mais sucesso. O dinheiro já não entrava mais e continuava saindo bastante. Eu fui para a miséria. E junto com o meu dinheiro foram os amigos, foram as bajulações, inclusive a própria liderança da igreja nem mesmo falava mais comigo. O homem estava assim decepcionado com a igreja, e a gente não pode tirar a razão dele. Você já se decepcionou alguma vez? E às vezes a gente se decepciona tanto, a gente vê tanta coisa com segundas intenções, grandes encontros que não é para adorar a Deus, é para promover a política, porque eles acontecem em anos eleitorais. Tantas situações que acontecem somente para bajular pessoas. E aí você se decepciona tanto que você chega a um ponto de não querer acreditar em mais nada. Mas não era mais ou menos isso que os fariseus estavam pensando naquele momento? Nós já vimos tantos falsos mestres, tanto malandro, que esse daí, olhando para Jesus, esse aí deve ser mais um. Algumas vezes, vemos tanta coisa errada que quando aparece algo genuíno, o nosso coração já se endureceu o suficiente para não reconhecer o que de fato era verdadeiro. Algumas vezes, mesmo nessas situações, tem algumas coisas de Deus acontecendo ali. Me lembro uma vez de estar vendo um culto no qual eu conheço o pastor e sabia que ele não era boa gente. Mas eu vi gente se convertendo e tendo experiências com Deus. Algumas vezes vemos tanta coisa errada que quando aparece algo genuíno, nosso coração já se endureceu o suficiente para não reconhecer o que de fato era verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o coração peludo. Cuidado que a gente também pode se tornar um fariseu. Os fariseus são céticos. A multidão estava maravilhada. Apesar que a multidão também não dá para acreditar muito, porque ela estava maravilhada, mas depois pediu para crucificar. Então, mas Pedro é aquele que está seguindo Jesus a qualquer custo. É aquele que não é mais multidão. Ele está agora seguindo o Mestre, que resolveu deixar tudo. Sua casa mudou, sua vida mudou. Por isso, se você quiser seguir Jesus, se prepara para a mudança você também. Qual desses personagens se tornou um espelho para você? Vamos relacioná-los. O leproso. Leproso é alguém que foi isolado, ou vamos colocar nos nossos dias, alguém que foi cancelado. Você já foi cancelado por amigos? Está carente? Jesus quer te tocar e restaurar a tua dignidade, meu querido. O paralítico, alguém que não consegue resolver seus problemas sozinho,
Principalmente que ele não tem mais força para nada, ele não tem mais força para caminhar, porque carrega dentro de si um peso muito forte. E eu te digo, Jesus olha para você e diz a mesma coisa: perdoados estão os teus pecados. A cura começou, foi de dentro para fora. Outros personagens, os amigos do paralítico, aqueles que acreditaram até o fim por causa de alguém. E talvez Deus esteja falando com você nesse momento para você se doar por alguém. Então, meu irmão, se doe. Faz essa obra, pague o mico por alguém, como esses homens fizeram. Mas é interessante que o texto fala que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Isso é muito interessante. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. A sua fé funciona para outros também. Porque às vezes esse outro não tem mais força para acreditar, e você pode acreditar no lugar dele. Os fariseus. Fariseu é alguém que está aqui, mas está fechado. Crítico, assistindo, não se entrega, e eu te digo, se abra. Decida parar de reclamar. Decida parar de murmurar. Para de criticar, critica demais. Ah, Nésio, mas eu não aguento ver essas coisas aí de política que eu já quero criticar, então não vê. Algumas pessoas, por exemplo, tem uma pessoa um dia desses que chegou para mim e falou: opa, né, você viu esse profeta aqui, tal, falso profeta, né? Falando umas besteiras lá. Eu falei: não vi e não queria saber. Não me mostra, não quero saber disso. Me deixa inocente. Assim, me deixa inocente, não quero saber. A multidão assistindo e vibrando com tudo. Mas tem hora que tem que deixar de ser multidão e passar a ser discípulo. Porque a multidão se perde no caminho. Mas discípulo segue Jesus para onde estiver. E finalmente Pedro. Abre tua casa para Deus. Dá sua vida inteira para Ele. Eu me refiro ao seguinte: entrega a chave da sua vida para Deus, é dizer o seguinte: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tenha coragem de chegar hoje para Deus e falar: Senhor, estou te dando a minha casa. Estou falando de dar para a igreja não, gente. Não é isso que eu estou falando. Não entenda errado. Igreja e Deus são duas coisas diferentes. Estou falando isso. Falei, você dá para Deus. Mas Anésio, mas Deus não precisa de casa. Exato. Ele vai devolver para você e vai falar: cuida, mas é minha. Dá teu carro para Deus. Não é para a igreja, é para Deus. Ah, mas Deus não precisa de carro. Exatamente, Ele não dirige carro, não precisa de carro. Mas Ele vai devolver a chave da tua mão e vai falar: dirige você, mas o carro é meu. Você sabia que seus filhos são de Deus? Entrega para Deus. Teu marido, tua mulher é de Deus. Entrega para Deus. Tua vida é dele. Entrega para Ele. Você vai continuar vivendo, mas você sabe que agora a tua vida está nas mãos de Deus. É isso. É isso. Você vai ver Jesus em ação. Deixa Jesus te tocar hoje aqui. Amém? Convido você a ficar em pé comigo, por gentileza. Vamos fazer a entrega? Põe tua mão no teu coração. Começa agora a entregar nas mãos de Deus a tua vida. Área por área. Talvez aí somente na sua mente, na sua imaginação, tem áreas da sua vida que você precisa entregar para Ele. Fala para Ele: Jesus, é teu isso. Eu quero orar com você. Querido Senhor, toca a minha vida, a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos que aqui estão. Toca, Senhor. Que possamos nesse momento de oração perceber como aquele leproso que sentiu o teu toque, a tua mão, que cada pessoa possa sentir hoje aqui também este toque divino, mudando a vida, a mente, o coração, as finanças, a saúde, a história, a família, a casa, o trabalho.
Que meus irmãos cresçam, experimentem o melhor do Senhor, o fascínio de ser discípulo de Jesus e seguidor de Jesus. Toca, Senhor. Que esses corações perturbados sintam agora a tua paz entrando. Que as mentes agitadas se aquietem diante do Senhor. Que as doenças possam ir embora agora, em nome de Jesus. Que a saúde do Senhor entre nesses corpos físicos, nestas almas agitadas, nessas mentes perturbadas, nessas emoções desregradas, e traga saúde completa, sare tudo, Deus. Toca, Senhor. Toca nessas famílias. Toca nesses corações. Que possamos sair daqui hoje dizendo: o Senhor me tocou. E assim como Pedro, assim como aqueles discípulos, assim como aquele paralítico, assim como aquele leproso, nossa vida também nunca mais será a mesma. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus falou com você, adora o teu Deus. Aleluia. Coração de assembleano hoje queimou aqui. Oh, glória. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ande com Jesus. Tem um título de um livro do irmão Caio Fábio, que o título sempre foi uma marca para mim. O título dizia assim: Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E é isso. Seguir Jesus é isso. Seguir Jesus, a Bíblia diz que é como o vento. Ele sopra onde quer, você não sabe para onde vem, nem para onde vai. Seguir Jesus é assim. Siga Jesus. Vai ter gente que vai aparecer na sua vida, quando você menos espera, do lado, no ônibus, no trabalho, quem você menos espera, pode aparecer no teu caminho. Não importa se é uma pessoa de grande importância social, ou se um pária da sociedade, mas hoje, nós somos o corpo de Cristo, portanto, você é a mão de Jesus hoje para tocar essas pessoas. Seus pés são os pés de Jesus que vão até essa pessoa agora. Seus olhos são os olhos que devem ser cheios de compaixão por essas pessoas. Seus ouvidos têm que ser aqueles ouvidos atentos ao coração dessas pessoas. Jesus quer usar a sua vida, meu irmão. Por isso Ele te tocou hoje aqui. Amém? E permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa semana para você. Bom feriado para você também. E eu convido você a abençoar o teu irmão antes de sair. Abençoa quem está perto de você, seu irmão, sua irmã. Desejando uma boa semana, um bom feriado a todos eles. E a você que nos acompanhou pela internet também, um grande abraço. Deus te abençoe e que o toque de Jesus tenha chegado até você também. Graça, paz, bênção na tua vida.